Oi, 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 tchutchucos e tchutchucas da Fabi. Hoje mais pra tchutchucas, mas aliás, se você é homem, principalmente se você é casado, assista esse vídeo, vai ser interessante pra você, porque afinal de contas a gente vai falar de um assunto muito importante que é a amamentação. Vocês pediram super pra eu falar desse assunto. Eu já fiz um post, já comentei um pouco, mas eu prometi que eu ia gravar esse vídeo, porque pra mim foi muito importante conversar sobre esse assunto. E eu acho que de repente pode ajudar alguém e realmente mães precisam se ajudar, porque a sociedade de forma geral já coloca a gente muito pra baixo, né? Então a gente precisa se ajudar. Bom, o Teodoro nasceu tem 4 meses, exatamente 4 meses. Aliás, eu tô gravando hoje, tem 4 meses, né? Mas eu vou botar nessa semana, ele vai ter 4 meses em 2, 3 dias. E quando ele nasceu, eu juro que assim, a coisa que eu imaginava, como eu idealizava, né? O parto foi exatamente como eu queria, natural, sem intervenção e tudo mais. Já gravei o relato, você pode assistir, tem o link aqui no box. Mas eu imaginava aquela coisa meio assim, bonita, sabe? Que bota um bebê e ele chega no teu seio e mama, e é lindo, e a nossa história, e enfim, sobe a trilha. Mas não foi assim. Ela tentou botar, a enfermeira, né? Tentou colocar o Teodoro, não quis mamar de primeira, assim, tipo, não tô afim. Acabei de chegar no mundo, gente, me deixa. E daí eu fiquei meio frustradinha, tem um vídeo, o Bertotti grava esse momento, assim, eu fico, tipo, vai lá, filho, né? Estamos aqui pra isso. Porque eu achava que era uma coisa assim, bebê nascia, seu peito estava ali, era uma coisa da natureza, instintivo e, tipo, não é, né? Pra mim não foi. E pra muita gente não é. Aliás, eu fiquei surpresa com o quanto de gente que tem dificuldade com a amamentação. A gente fala assim só superficialmente sobre o problema, e quando a gente fala que dói, tá, muita gente tipo, xinga a gente, porque a gente não pode falar, entendeu? Você tá feliz, você teve um filho, você tem um filho saudável, sobretudo não pode reclamar, não pode chorar, não pode... Gente, pode, né? A gente não é Deus, né? A maternidade é divina, mas a gente não é Deus. Então a gente sofre, tem os perrengues. Tamo feliz? Tamo felizes, né? Mas tá sofrendo. Então comigo foi assim, quando ele mamou, quando ele nasceu, ele teve que ir pra incubadora por 12 horas pra ajustar o nível de oxigênio, porque eu fiquei desesperada, também não sabia que era normal. Mas enfim. Aí, depois de 12 horas, eles falaram, tira o colostro, né? Dói. Quem fez pra mim foi o Bertotti até, ele pegou a bombinha e eu segurava assim, chupava e saíram 10 ml de colostro, aí eles deram na mamadeirinha pra ele, porque ele tava lá no berçário. Aí depois eles falaram, ó, continua, né, a quantidade que sair, a gente vai dando pra ele, porque esse primeiro leite é muito importante pra imunidade do bebê, enfim. Bom, fomos tentar colocar ele no peito, né? Ele nasceu de manhã, no outro dia a gente foi tentar colocar ele no peito pra valer. O que aconteceu? Ele não pegou. Os meus peitos estavam explodindo no segundo dia. O meu leite desceu mesmo no terceiro dia, que daí eu tive mastite. Mas tava assim, explodindo, porque eu fiquei estimulando pra descer, pra tirar o colostro, e começou a vir, tava assim, meu peito vinha aqui, eu tava sufocado. O meu bico não era tão grande, a boquinha do bebê pequenininha, o que acontecia? Ele não conseguia pegar. Aí, uma enfermeira vendo o desespero, o bebê chorando, eu ali aflita, não sabia o que fazer, né? Nunca amamentei na minha vida. Ela falou, bota esse biquinho de silicone que vai ajudar. Aí eu botei o santo bico de silicone, que é esse aqui, ó. Você bota, em italiano fala paracapezzolo, acho que é assim que se pronuncia. E daí você bota, o bebê faz um bico maior, é mais fácil pra boquinha do bebê. Eu pensei, gente, olha aí, doía com ele, mas não doía horrores, doía. Aí eu ainda pensei assim, né, porque a gente julga. Aliás, a maternidade tá me ensinando cada coisa, né? Falava, nossa, todo mundo fala que dói horrores, gente, não é tanta dor assim, vai. Mas doía em todas as mamadas. Ele mamava a cada 2 horas, mais ou menos, nessa primeira semana, assim. No primeiro mês, na verdade. Aí ele sugava, e como tem um espacinho entre o leite e o bico, aliás, entre a ponta do silicone e o bico do peito, fica um tantinho de leite, assim, sempre pra ele, sabe? E ele mama mais devagarinho, porque ele é menorzinho, a boquinha pequena, não tem tanta força. É o maior exercício do bebê nas primeiras semanas, é mamar, né? Toda a mandíbula e tal. Então ele mamava, se dava por satisfeito, tipo, era uma mamada de 1 hora, às vezes 1 hora e 10. E eu lá com o bico de silicone, pensei, ok, gente, temos a solução, bico de silicone, né, acabou. Fui pra casa, comprei o bico igual do hospital. Detalhe, primeiro o Bertal tinha comprado um que não era igual do hospital, chegamos em casa, na primeira mamada, ele não pegou o bico de silicone, não gostou, sei lá, ele chorava e não conseguia mamar. O Bertal foi desesperado na mesma farmácia em frente ao hospital, vai comprar o outro igualzinho, o do hospital.
Aí ele mamou, estávamos felizes e contentes. Final da segunda semana, bebê chora, chora de noite, mama, mama, e não sai nada. E não sai nada, e não sai nada. Eu apertei, nada. Meu Deus do céu, não tem leite. E agora? Chorei, entrei em desespero, consegui acalmar ele e fui pesquisar na internet. Aqui é diferente, assim, sabe? Não tem essa coisa muito próxima como tem no Brasil com médicos, com pediatras. Eu vejo amigas, assim, tipo, tem telefone da pediatra que não tem isso, entendeu? É rede pública, é muito bom, mas é uma coisa meio... Se vira em paz, né? Não fica aqui, né? Cada pum pedir pra gente o que é. É um filho. Então eu não tinha muito pra quem conversar na madrugada e tal. E daí eu entrei no grupo virtual de amamentação. Vou deixar o link aqui embaixo, é muito legal. E uma das causas de redução de leite é bico de silicone. Por quê? Porque o neném fica chupando só no biquinho e o que estimula a produção de leite é ele pegar a auréola toda, porque daí faz a sucção dos ductos mais perfeitamente. Eu não sabia disso, porque ninguém me contou isso, entendeu? E daí, como ele tava chupando só no biquinho, o corpo vai entendendo que precisa cada vez menos de leite e diminui o leite. Simples assim, sabe? Porque no começo, no primeiro mês, vem aquela enxurrada de leite, seu peito fica duro, fica enorme, o corpo ainda não sabe o quanto que o bebê mama. Conforme o bebê vai mamando, o corpo vai se ajustando à produção. Pensei, mãe, diminui meu leite. Minha mãe já não tinha gostado do bico de silicone desde a primeira vez. Ah, frescura, mete um leite nesse peito. Minha mãe, né, gente? Vocês conhecem minha mãe, aquele jeitão. Aí, só que doía muito, não queria botar ele no peito, porque doía, né? E daí, tirei o bico de silicone e fui botar ele no peito. Ele não conseguia pegar, não conseguia, doía, e eu insistindo, foram assim uns 3 dias sofrido. Só que, gente, você fala assim, só 3 dias. Só que, vamos fazer as contas? O bebê mama por 1h e 20 no primeiro mês. Isso de 8 a 10 vezes por dia. Estamos falando de mais ou menos 10 horas de dor. Entendeu? Então não é assim, 3 dias se adequou, 1 mês melhorou. Estamos falando de 10 horas por dia de dor. Tem gente que fala do parto, o meu foi natural, deu pra caramba e tal. Nem compara. Preferia ter 20 partos do que passar o tanto que eu passei de dor na amamentação, porque é uma coisa contínua e você não sabe quando que vai acabar. Você simplesmente não sabe quando é que vai acabar. E daí, minha filha, começaram as dores. Aí a história clássica de muita gente. Rachou, sangrou, teve pulso, que não é couve-flor. Juro, pensei em desistir. Porque é muito difícil. Não foi fácil. E daí eu comecei a entender, várias amigas minhas desistiram de amamentar, pararam de amamentar. Não desistiram assim, começaram a tentar outras coisas que acabam diminuindo o leite. Por exemplo, tirar a bombinha, dar na mamadeira, que a bombinha dói menos, não pega o bico. E daí vai diminuindo o leite, seca o leite e é obrigada da fórmula. Descobri, por exemplo, que no Brasil a média de amamentação exclusiva é de 50 dias. Olha só, por que será, né? Porque eu no 50º dia pensei, não vou dar mais. E daí eu comecei a baixar um pouco, assim, sabe? A crista que eu tava nos primeiros dias, de nem é tão difícil assim. É difícil, sim. E dá pra entender muito, porque você fica num estado emocional extremamente abalado. Primeiro que você já está abalada, né, gente? Puerpério é dose, você fica louca. E daí você tá ali, você não tá conseguindo, é uma frustração, você não sabe. O que segurou minha onda? 3 fatores foram muito importantes pra mim. Primeiro, ter a minha mãe por perto. Tipo, ela falou comigo, foi assim, nas 3 gestações da minha mãe, ela teve dificuldade pra amamentar, doeu os primeiros dias. E ela contou como é que foi pra me amamentar, que ela ficou 10 dias tirando, dando a colherzinha, eu não pegava o peito dela, e depois quando pegou, doeu pra caramba, machucou também. E daí eu pensava, ok, né, vai passar. O meu marido, tipo, junto, assim, todo mundo, aquele ambiente de força, porque eu acho que muitas mulheres desistem porque não tem um apoio, sabe? Essa rede de apoio é fundamental, porque é muito difícil. Então, se você não tem gente junto com você dizendo, vai, vamos lá, vamos agora, mais um pouquinho, eu te ajudo aqui, você desiste, porque você, por você mesma, você tá fraca emocionalmente, assim, no sentido de frágil, e você tá fazendo uma coisa difícil pra caramba, que dói pra caramba, fora todas as dores, né? É a dor do parto, da costura, quem fez cesariana é a dor do corte, quem não fez também porque rasga tudo. Então, assim, você tem muitas dores, você não dorme, você tá exausta e você tá fazendo um negócio que dói muito. Então, se não tem gente te apoiando, você desiste.
Então, você que de repente conhece uma mãe que desistiu, não julgue ela preguiçosa, porque é muito difícil. Se você não amamentou, e principalmente se você não teve dores nenhuma para amamentar, você não sabe o que é uma mãe sofrer querendo amamentar seu filho e não conseguir. E daí, já bate que tem baby blues no início, que é aquela depressãozinha. Aí você já não consegue amamentar direito, já é a neuro, você fica que nem a bruxa do João e Maria, contando o dedinho pra ver se engordou, sabe? Dá uma neurose, assim. E daí você não tem um apoio, claro que você vai procurar outras maneiras de sofrer menos. Então, assim, primeira coisa, julga não, tá bom, amor? Você não sabe o que é. E se você sabe, você devia ter mais empatia, né, amorzinho? Então, assim, ter a minha mãe e ter o meu marido ali comigo, tinha vezes, gente, quando o Teodoro chorava, que eu sabia que era fome. Ai, eu tenho gastrite. A minha gastrite atacava, doía meu estômago. Eu sentia um calafrio, sabe? Aquele arrepio gelado. E eu saía assim de perto e pensava, ai meu Deus, vai começar de novo. Sério. Aí minha mãe, filha, ele tá com fome. Eu, não tá. É cólica. Alguém dá colo. Ai, que desespero. Daí vinha o Bertotti, dizia, Fábio, tá com fome, vamos lá. Tipo, ele segurava um bebê e eu ficava ali fazendo força. Uma dor muito, muito sofrida. Mas tinha uma coisa que ficava assim na minha cabeça, e eu acho que é aí que você descobre até onde você pode ir, até onde você aguenta ir, porque nem todo mundo tem o mesmo limite. Eu sou uma pessoa muito resistente pra dor, muito resistente. Eu não sou uma pessoa de reclamar com dor, sou boa com isso. Conheço pessoas que não aguentam, tipo, não aguentam um furo de agulha. Não faz depilação com cera, porque não aguenta dor, entendeu? Eu não, eu sou bem forte com dor. Mas mesmo pra mim, foi assim, num limiar, assim, sabe? Quando eu fui para a África a primeira vez, eu fui para o Malawi, que é um país muito, muito pobre, com um índice de HIV altíssimo, quase 70% da população tem HIV. E eu lembro que uma das coisas que mais me marcaram, e eu vou tentar achar essa foto, vamos ver se eu vou conseguir achar essa foto para postar para vocês. Foi uma mulher, eu fui para um hospital missionário fazer um documentário, e tinha uma mulher amamentando um bebê. A mulher tinha AIDS, e como quase todo mundo ali. E ela tava com aqueles peitos subnutrida, sei lá, mulher muito, muito magra, pele e osso, com aquele peito murcho, que era pura pele, vinha aqui na cintura, assim, e o bebezinho mamando, e eu lembro que o médico missionário, o Fernando, eu falei assim, mas ela não tem AIDS? Ele falou, tem. Eu falei, mas ela tá dando de mamar. E ele falou assim, mas ainda assim, o leite dela é a melhor coisa pro filho dela do que a gente dar uma fórmula, outro alimento, porque quase não tinha alimento, ela ia acabando de dar outras coisas, o bebê ia desnutrir, ia morrer. Eu falei, mas ela já não tem as dores dela, já não tem... Sim, tem as dores do parto, tem as dores da vida, da subnutrição, mas ela faz esse esforço porque ela sabe que o leite, todo mundo sabe que o leite dela é a melhor coisa para aquele filho. Aquilo ficou na minha cabeça de uma maneira, e a gente sabe as coisas que pegam a gente, né? Aquela imagem me pegava. E toda vez que eu pensava em não amamentar, porque tava doendo muito, eu lembrava daquela mulher. Porque eu pensava, ok, eu posso ir mais, eu posso ir mais. E daí você vai dizer, mas Fábio, eu não pude, tô me sentindo pior ainda. Você sabe o seu limite. E o meu podia ir um pouquinho além. Porque eu tinha essa coisa na minha cabeça. Antes de engravidar, eu dizia assim, o que importa é o que eu quero ter um filho. Não me importa que tipo de parto que vai ser, se eu não amamentar, tudo bem, eu vou dar fórmula. Mas depois que nasce, você tem teu filho no colo, você quer fazer qualquer sacrifício. E eu sentia que eu tava no meu limiar. E eu tenho pra mim que se não tivesse melhorado, talvez eu tivesse desistido. Sabe? Porque foi com quase 2 meses, gente, 50 dias, estamos falando de quase 2 meses de muita dor. De sangrar, de bico rachado, de você não saber o que fazer. De comer. No primeiro mês, ele não cresceu, ele cresceu dentro da média, da curva dele de crescimento, mas na média baixa, sabe? Segundo mês em diante, virou um touro, tá esse gordinho que vocês veem aí. Mas até ele acertar. Quando ele começou, quando tava assim, muito, muito difícil, eram acho que 35 dias, eu lembro que eu fui no banco de leite aqui do município que eu vivo, uma cidade de interior, e eu fui conversar com a presidente do grupo de leite. Eu falei, olha, tá muito difícil, dói muito, não tô conseguindo. Aí ela falou assim, você pode amamentar ele agora pra eu ver? Eu falei, posso. Tava na hora já dele mamar, então ele começou a chorar. Ele começou a chorar, eu me ajeitei e tal, e coloquei ele no peito. E doeu pra caramba, e na frente dela ela viu, né? Eu tentei disfarçar, porque... que dor. Ela falou assim, olha, quando ele passava, ela falou assim, espera a boquinha dele abrir. Eu falei, como ele tá sempre aberta, né? Ela falou assim, não, se você esperar,
ele abrir a boca, se você posicionar ele, arrumar a cabecinha dele, ele vai abrir a boca. E ela fez pra mim, e realmente, tipo, tem uma hora que ele abre a boquinha. E eu não tinha percebido, porque como ele chorava, tava desesperado de fome, e eu com a dor, eu botava ele no peito, tentava fazer a pinça que falam, né, com os dedos, às vezes ordenhava um pouquinho antes pro peito não estar tão cheio, pra ele conseguir pegar, mas botava de qualquer jeito. E ela falou assim, e ela me deu uma dica muito preciosa. Ela falou, não espere ele gritar desesperado de fome. Porque o bebezinho pequenininho, ele é todo instintivo. Então, quando ele tá com fome, ele começa a fazer assim, ó. Procurando o peito, é tão bonitinho. Eu falei assim, você vê que ele tá dando sinais de fome, coloca ele no peito, porque vai ser mais fácil você ver ele levantando, abrindo a boquinha. Quando ele abrir o máximo a boquinha, você coloca ele no peito. Então, ele não vai pegar só o bico, ele vai pegar a auréola. Eu, gente, ó. Que dica mara! Não tinha pensado nisso. E daí eu comecei a fazer isso em casa. E realmente foi melhorando. Tanto que no 50º dia melhorou. Outra coisa era a tal da pinça, de segurar o peito mesmo pra ele. Pra afinar, pra ele conseguir colocar a auréola na boca, né? Porque tem a boquinha pequenininha. Depois disso, ele tava com 2 meses já. Esquentou muito aqui, muito, assim, tava um calor insuportável. Meus peitos já tinham voltado mais ou menos ao tamanho, no sentido assim, de não tava explodindo mais de leite, porque tava se ajustando. E dá uma sensação de que, secou, porque as mamas não ficam tão rígidas, e na verdade é o corpo só se adequando. E tava muito calor. Chegou um dia no final de tarde, cadê leite? Nenê mama, começa a chorar, eu olho, aperto, nada. Meu Deus do céu, acabou o leite. O Bertotti, quando a gente saiu do hospital, ele comprou um pacote de leite e uma mamadeira. Eu falei, pra que isso? Não vai ser pra ele, né? Se tiver alguma emergência. Eu falei, não, imagina emergência. Santa prudência do meu marido. Eu dei a fórmula pra ele com uma dor no coração, com uma sensação de fracasso. Porque eu tava fazendo uma coisa errada? Não, porque a sociedade diz pra gente que se a gente dá leite artificial, ainda que o filho esteja ali chorando, morrendo de fome, a gente é fraca, a gente é menos, a gente não é mãe suficiente. Parece que assim, se você não sofrer muito, você não é mãe suficiente, sabe? É isso que a sociedade fala pra gente. E a gente dá mamadeira numa situação de desespero dessa, meu filho tava com fome, eu não tinha leite, e eu dava com culpa, assim, com medo de alguém ver. Vê se faz sentido isso. Não faz, porque a sociedade ataca a gente. A sociedade não apoia as mães, entendeu? Muitas vezes a família não apoia as mães. Fica dizendo que leite é fraco. Não existe leite fraco, tá? Fica dizendo que, esse moleque tá com fome, dá logo um leite. Não estimula a gente a amamentar, não ajuda a gente, sabe? E daí eu tinha consulta 2, 3 dias depois, eu falei pra médica, quase chorando. Eu tive que dar a fórmula porque uma vez faltou leite. Ela me olhava assim com uma cara do tipo, novata, né? Mirim. Ela, mãe, eu nunca ouvi dizer que nenhum bebê morreu por ser amamentado com um leite com fórmula especial para bebês, com leite artificial, viu, queridinha? Então, assim, você tá dando leite o tempo todo. Aí faltou uma vez você dar mamadeira, você vai ficar assim, depressivo, como se estivesse dando veneno no teu filho? Falei, então, não é pra ficar assim? E daí ela começou a me chamar a atenção pro fato da água. Ela falou, tá muito quente, esquentou demais. E isso aconteceu mais 3 ou 4 vezes. E daí eu percebi que eram dias que esquentava muito e eu bebia pouca água. Eu tava bebendo uma média de 2, 3 litros. Eu aumentei pra 4 litros. E aí eu conversei com a Joyce. A Joyce é enfermeira, é cantora também. Acho que muitos de vocês conhecem ela como cantora, mas ela é consultora em amamentação. E eu conversei com ela e assim foi muito, muito bom. No dia eu agradeci, obrigada de novo, Joyce. E ela dá esse trabalho de consultoria se você mora no Brasil, na região que você tá. Não sei se ela faz isso por Skype, mas entre em contato com ela, eu vou deixar os contatos aqui embaixo também, as redes sociais dela, porque conversar com uma pessoa que não só entendia do tema amamentação, mas era mãe, ela tem 2 meninas, me fez sentir assim, eu não tô sozinha. Eu disse, foi difícil pra você? Ela, foi, tive dificuldade, teve assim, assado, uma vez eu tive que fazer uma cirurgia, tive que guardar leite, foi difícil, e tá, nossa, tipo, você que já teve filho, que entende tudo isso, também teve dificuldade, que bom, sabe, você quer ouvir o que as pessoas fizeram, como elas se ajeitaram. E daí a Joyce que me falou bastante da importância da água e de alimentos, de fórmulas que estimulassem. Por exemplo, tem chás que estimulam a produção de leite, né? Tem uns chás especiais, aqui também tem, no Brasil também tem, que ajuda a produzir. Coisa à base de milho ajuda a produção de leite. E eu comecei a perceber que existiam muito mais mães sofrendo ali com o drama da amamentação e que às vezes tinham que sofrer sozinha, porque ninguém
ajudava em nada, né? Atrapalhava quando podia. E aquilo me fez um bem tão grande, o bebê tava com 2 meses, um bem tão grande, que eu pensei assim, foi no dia que eu conversei com ela, eu falei, quem sabe do meu filho sou eu. Eu que tô enfrentando as dores, sou eu que tô fazendo de tudo pra amamentar. E se eu não estiver bem emocionalmente, ele não vai ficar. Simples assim, né, minha gente? E a partir daquele dia, eu acho que eu comecei a ficar mais leve em relação à amamentação, assim. E por mais 2 ocasiões, eu tive uma redução de leite, também em dias de calor e que eu tinha bebido pouca água. Geralmente isso acontecia quando eu saía de casa, que daí eu saía da minha rotina de beber água. Tipo, eu tomo 4 litros religiosamente de água por dia. Às vezes saía, ou ia na igreja, ou tinha que sair por algum motivo, eu não tomava. Então eu comecei até a ter um traumazinho de sair de casa, assim. Eu não queria sair de casa porque eu associava com uma coisa ruim, sabe? E, bom, até que a gente se ajustou. Hoje são 4 meses, não dá pra eu dizer assim, estamos milagres, porque ainda faltam 2 da amamentação exclusiva, né? Então, assim, todos os dias pra mim é uma conquista. Todos os dias é uma coisa que eu digo pra mim mesma, você tá indo bem, não importa quanto esforço você tenha feito, tá dando certo, não desista. E se você tiver algum problema, você não é uma péssima mãe, porque você vai ter que dar, como eu tive que dar, fórmula em 4, 5 ocasiões pro meu bebê, porque que lindo, você não está matando seu bebê de fome, né? Mas o que eu percebi nesse período é que muito do sofrimento que a gente tem é pelo julgamento, sabe? Julgamento da sociedade, julgamento de colegas, as mulheres competem demais, se ajudam de menos, a gente poderia ter muito mais força se a gente se ajudasse, se a gente fosse empática, sabe? Do jeito que ela me ajudou, conversando, trocando ideia, a moça do banco de leite, a minha pediatra, sabe? Essa rede de pessoas, a Leilane me deu muita dica do que ela fazia com a nenenzinha dela, de pomada. Eu não conseguia achar pomada e eu curei meu peito com meu leite. Eu colocava o leite materno e ia pro sol, ficava meia horinha no sol, porque não é recomendado fazer essa tal da preparação do bico antes. Você machuca à toa e, na verdade, tudo tem a ver com a pega e não com o bico ficar grosso, sabe? Então, assim, conversar com pessoas me fez muito bem, me fez achar o meu meio com meu filho. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra falar pra vocês como é que foi a minha experiência, as coisas que deram certo comigo, as que não deram. E dizer pra você que a pessoa que mais entende do seu filho é você, sabe? Você sabe até onde você pode ir, qual esforço que você pode fazer, porque eu vejo mães que às vezes fazem tanto esforço, entram numa depressão, entram numa tristeza, e porque da fórmula é super condenável e ela fica tão mal que, enfim, o leite não tá fazendo bem pro seu filho do mesmo jeito e acaba secando o leite do mesmo jeito. Aliás, eu não sabia que o leite era tão sensível. A lactação é uma coisa muito sensível, um estresse muito grande pode secar um leite. A falta de apoio em casa do marido, da família, de quem estiver te ajudando, pode fazer secar o leite. E eu não tinha noção, eu achava que era uma coisa fluida, assim, sabe? Não é uma mangueira, você ligava e saía jorrando. Então, assim, essa foi a minha experiência com a amamentação. O vídeo ficou enorme, eu sei, mas eu espero que de alguma maneira tenha te ajudado. Lembrar você que você sabe qual é o seu limite, você sabe até onde você consegue ir. E se você quer fazer mais esforço, se você sente que você aguenta mais, vá. É o melhor alimento para o nosso filho, a gente sabe. É alimento, é antibiótico, é tudo. O leite se ajusta conforme a necessidade do bebê. Eu acho isso incrível do corpo humano. Mas, principalmente, se você quiser, mostre esse vídeo para o marido, para as mães, porque realmente ter pessoas ao seu redor, uma rede de pessoas que, sabe, te apoiem, vão junto. Se você está perto de uma mãe que acabou de nascer, que acabou de ter bebê, estimule, ajude, para com essa bobagem de leite fraco. O nosso organismo produz o melhor alimento. Pode existir leite pouco? Pode, tem mães que não conseguem amamentar, dependendo do tipo de parto, não vai ter leite. Eu tenho várias amigas que não tiveram leite, sabe? Não conseguiram, tiveram uma doença, tiveram que tomar medicação e não podiam amamentar. Existem casos, assim, super sensíveis. E isso é uma coisa que sensibiliza demais as mães. Então apoiem as mães, parem de julgar. Você não sabe o que uma mãe teve que passar pra dar uma mamadeira pro bebê, sabe? Você não sabe as dores que ela passou, você não sabe quanto ela chorou, você não sabe quanto ela sofreu. Então não julga não, filha. Ok, queridinha, não julga não. Apoie, abrace, cuida dessa mãe. A amamentação é uma coisa muito sensível e eu descobri que ela é muito além de mãe e filho. O entorno influencia muito. Deixa eu parar de falar, né? Porque esse vídeo tá ficando enorme. Se você é mãe e tem um bebê pequeno, você não tem tempo de ficar me ouvindo tanto assim. Um beijo grande pra você, espero que tenha ajudado. Se ajudou, dá joinha.
divulga, compartilha com outras mães. E eu espero que o seu filho vá muito bem, que você vá muito bem, que você cuide muito bem do seu emocional pra você poder cuidar muito bem do seu neném, que é a coisa mais preciosa do mundo. Beijo grande pra vocês e até semana que vem. Tchau!